conta um pouco dessa história, né, da menina de 13 anos que vem com uma ferida enorme de paternidade. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, sou jornalista e apresentadora deste podcast que eu sempre digo aqui que eu tenho a honra de fazer parte, porque é o nosso podcast especial com os escritores da editora Chave Mestra. Uma editora que traz aqui escritores com tanto conteúdo e tantas histórias que para mim é um aprendizado diário. Em todos os episódios eu aprendo muito com cada um deles. E hoje eu tenho a honra de recebê-la aqui no nosso estúdio. Ela que inclusive está para lançar o livro, está aqui na minha mão, mas está com cheirinho de novo o livro, porque é amanhã que a gente faz o lançamento. Estamos gravando este podcast na semana do lançamento do livro, que é o Forjadas para Vencer. Mulheres fortalecidas em Deus. Este livro que eu já disse que está linda, a capa, o conteúdo. Então tem muita coisa boa para a gente falar, não só do bate-papo, falando da história dessa escritora, mas também do tema, porque falar sobre forja, de ser forjada para vencer, envolve muitas questões e são elas que a gente vai tratar aqui, sobre elas. E comigo está uma pastora querida, uma pastora que é escritora sim, mas tem todo um currículo além de escritora, viu? A pastora que está comigo é do capítulo 26 e a gente, do título, está como O Encontro, onde você vai adquirir, quando você adquirir aqui o seu exemplar, vai estar lá no capítulo 26 com o título O Encontro. E comigo hoje, nesta mesa de podcast, eu recebo a pastora Tatiana Duarte. Tudo bom, pastora? Olá, Débora. Boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que ótimo. E prazer é nosso também de tê-los para poder não só escrever tanto conteúdo, Sim. mas agora a gente conhecer, Sim, né? sim. Conhecê-los e se conectar. Hoje, com a mídia, a gente tem essa possibilidade de conhecer mais próximo os escritores, né? Sim, isso é muito bom, essa troca, né? Ótimo. Essa vivência, acho que tem muito a agregar. Né? Ótimo. Tem sido uma experiência incrível conviver com as outras escritoras. Isso já agregou muitos valores para mim. E eu já vi aqui, né, nos bastidores, a gente acompanha vocês aí já se encontrando, tirando fotos, Sim. né, conversando, porque muitas vêm de vários lugares, né, do Brasil, Sim, e sim. chega aqui e se encontram. É uma semana muito gostosa também para a gente aqui da editora. Uma experiência incrível. Com certeza. Agora, aqui, deixa eu passar aqui para vocês, ó, ela que está vindo... Aqui, não é de São Paulo, né, pastora? Não, eu venho do interior, venho do Nordeste. Ah, é pertinho, aqui pertinho, né? Bem pertinho. Que gostoso. Venho de Serra Talhada, no Pernambuco. Pernambuco. Interior, isso. Sou natural de Princesa Isabel, Paraíba, né? São 2 estados pertinho, mas estou há mais de 30 anos em Serra Talhada, no Pernambuco. Ótimo. Isso. E ela que veio só dali de pertinho aqui para o nosso podcast e também para o lançamento. Sim, então seja bem-vinda. Um momento muito ímpar, muito especial. E rompemos aí com nossos limites para estar aqui, né? Voamos com toda a dificuldade, né? Vencendo os medos, né? Naturalmente, vencendo os medos, mas estamos aqui para esse momento tão importante. E além de nossa escritora, a gente até colocou aqui na nossa bio ali do livro, né, do capítulo, ela também é psicopedagoga, doutora em psicanálise, especialista em perfil comportamental, a gente já estava falando aqui nos bastidores, além também de comunicadora. Então eu já estou aqui ó, com quem vai falar muito. Ai, ai, não será? É verdade? Olha lá, eu quero que vocês falem muito aqui. Vamos lá. Porque tem muita história. E por falar em história, pastora, como que foi para fazer o livro? Já tinha na mente, já tinha um desejo, um sonho ou não? Débora, eu vou rasgar meu coração para você, tá? Não, nunca sonhei, nunca planejei. E foi bem desafiador, né? O primeiro convite foi uma surpresa. A editora veio com uma característica bem diferente, porque eu já tinha recebido outros convites de outras editoras, de outra editora. E eu tinha dito não, porque de fato não é um sonho, eu não planejava. Isso
também despertava um gatilho em mim, né? E eu disse não. Mas a chave mestra foi muito diferente. Eu disse não também. Mas uma Débora também, acho que é Débora, ela não desistiu, né? Então ela foi muito importante, porque ela me encorajou, me incentivou, me fez ver por outro lado, enxergar de outra forma o mundo da escrita, né? A princípio me assustou e ela conseguiu acalmar meu coração e me trouxe para dentro desse projeto lindo, tá? Mas de fato nunca teve um planejamento, eu nunca sonhei. Nunca me vi escrevendo, né? Tudo muito novo. E aí, depois que veio o convite, o que veio assim à cabeça? O que eu vou colocar? O que eu vou tirar? Porque tem muitas escritoras e escritores também que falam isso, né? Chega na hora do capítulo e fala, meu Deus, parece tão pouco, na hora de escrever parece muito. Exatamente, compartilho em 100% desse sentimento. Por quê? Eu disse, gente, não vou conseguir, não dá, não consigo. E os dias foram passando e realmente eu não conseguia. E fiquei pensando, como é que eu vou escrever? Já sabia, sim, que era minha história, era sobre mim, mas estava um pouquinho difícil iniciar. E eu até conto no livro, foi um dia bem mau. Aquele dia bem improvável. Olha só. Né? E nesse dia eu sentei e chorei. Eu parei várias vezes para chorar. A verdade é essa. E saiu. Eu escrevi por algumas horas e depois eu fui ler tudo que tinha escrito. Mais uma vez chorei bastante. Mas aí foi a dificuldade para agora, porque tinha escrito muito. Aquilo que não saía, a dificuldade para escrever e fluiu. Fluiu muito, né? E claro que eu sei que foi Deus, né? O Espírito de Deus que me ajudou. E isso foi fluindo e nasceu. Ótimo. Esse capítulo nasceu, de verdade, né? E aí, de fato, fomos ajustando para ficar dentro do que a editora precisava. E quando veio o capítulo em si, que fala sobre o encontro, o que exatamente a pastora traz aqui no capítulo? O que ela traz dentro dessa história aí que vai impactar aí os nossos leitores e leitoras? Tá, gente, alguém chorou no podcast? Você já chorou? Sim. A gente já chorou, já cantou, a gente Tá, já fez de porque tudo aqui. tô aqui. Teve Veja. algumas que a voz embarga e a gente Sim. continua, e é isso, é sobre vida real, né? O encontro fala, de fato, do meu encontro, né? Com Jesus, da pessoa improvável que eu sou, da menina improvável que eu sou. Baseado no encontro da mulher samaritana, né, com o Senhor. E ali eu encontrei um lugar de descanso, de acolhimento, quando encontrei a Jesus. Então, eu conto um pouco dessa história, né, da menina de 13 anos, que vem com uma ferida enorme de paternidade, com muitas dores, e que tinha tudo para não dar certo, até que ele me encontrou. Né? Não fui eu quem o encontrei, era eu que estava perdida, ele me encontrou. E o encontro fala disso, né? Dessa menina, dessa família, dessa cura, desse renovo, né? Esse encontro tão verdadeiro, tão transformador, que aconteceu comigo. E eu trago momentos assim muito, muito íntimos. Eu rasgo meu coração. Eu encontrei, eu achei o livro Forjadas para vencer um lugar seguro. Ótimo. De verdade, me senti num lugar seguro para rasgar um pouco meu coração e falar de coisas que eu não falo em qualquer lugar. Mas aí, nesse capítulo, né? Vem um pouco do meu coração. E também traz essa vulnerabilidade da pastora, muito, né? Muito. Que aproxima também as pessoas, o leitor, a entenderem que todos nós podemos ser vulneráveis. Claro, a gente precisa encontrar esse ambiente seguro, como sim, né, sim. você disse aqui. Mas precisa ter alguém que tome essa coragem de falar, não, eu tenho que contar essa história aqui, porque realmente, e está no propósito de Deus, claro, não só por contar, para que depois outras pessoas sejam impactadas, né? Sim, eu fui muito eu, tá? Você vai, de fato, encontrar uma mulher vulnerável,
de verdade. Eu falo disso também, né? E eu não tive medo de ser vulnerável. Como eu já disse, eu encontrei um lugar muito seguro, né, para rasgar meu coração. Então, foi incrível me reencontrar. Eu precisei me reencontrar com aquela menina, né, com aquela criança, e dizer para ela, olha, nós temos um desafio. E dizer para ela que a menina de 13 anos não precisava mais ter medo. A gente ia enfrentar algumas coisas agora juntas, mas que já deu tudo certo. Lindo. Aí, tá vendo? Essas escritoras me fazem chorar também. Mas é a vida mesmo, real, né? Sim. É de encontrar, para se encontrar com Deus, com Cristo, primeiro se encontrar, né? É a autodescoberta. Sim. É tão lindo e maravilhoso o que Deus faz, mas quando a gente permite, né, pastora? É permitir e ver Sim. mulheres como você, de estar tomando uma atitude de coragem mesmo, porque escrever um livro é coragem. Sim. Não é para todos escrever de suas histórias, né? Sim, a gente sempre tem uma visão muito distorcida de si mesma, né? De não se achar capaz, né? É como eu disse, o mundo da escrita, da leitura era algo tão longe para mim, Olha só. tão distante, né? Mas eu convidei aquela menina de 13 anos e eu já estava ali à beira daquele poço, já tinha tomado de uma água, né? E eu sabia, nunca mais eu teria aquela sede. Eu agora estava saciada e eu poderia falar disso, porque hoje é uma verdade, né, no meu coração. Então, assim, o Forjadas, para vencer, quem for ler esse livro vai chorar bastante, porque não só eu, mas, assim, minhas amadas irmãs que estão aí têm histórias incríveis de superação, são mulheres muito inspiradoras, são as amigas de Deus. Se encontraram nesse livro, tá muito lindo. Com certeza, eu já acompanhei um pouquinho de cada história aqui e realmente está lindo, Tá, gente. Vocês o livro tá precisam lindo. conhecer. Agora você fala em uma aspa, né, que é um trecho que a gente tira aqui do teu livro e da tua história, que é aprendi a andar mesmo com medo e chorando. E esse choro, esse medo, ele vem para todo mundo, né? Sim. E a gente Sim. precisar aprender a caminhar, a andar e a continuar nesse momento em que parece que a vida não tem mais sentido ou parece que está só, porque a pastora passou, claro, por situações aqui, mas quem está vendo a gente, de repente, está em uma outra situação, mas também está sentindo medo, também está chorando. Só que a solução é a mesma. O encontro com Deus, ele soluciona da mesma forma, seja qual for o problema. Né? Sim, e porque as pessoas também às vezes têm uma percepção de que você tá andando e que você não tem medos, porque elas veem você em movimento ou acontecendo algo na tua vida e elas acham que você não tem medo, né? E que você não chora. Então, que você olha para aquelas mulheres e são super fortes, super curadas, isso não é verdade, né? Nós temos nossos medos, então aprendi sim a andar chorando. Várias vezes eu preciso respirar, enxugar as lágrimas e continuar. Preciso andar com medo, né? Eu detesto voar, gente. Olha só. Não gosto de voar, mas eu estou aqui, eu enfrentei o medo. Agora que eu entendi da dificuldade também. Isso, por isso que eu falei, né? Rompi com meus limites. Não gosto de voar. Mas acho que a vontade de voar tem que ser maior do que o medo de morrer, né, gente? Né? Então, aprendi a andar chorando, ressignificar minhas dores. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Todo mundo que está andando, todo mundo chora. Sim. E o que a gente pode falar nesse capítulo, pastora? Porque eu sei que muitas não querem revelar, porque é para que vocês aí adquiram o livro. Mas o que a gente pode trazer que vai impactar a vida dessas pessoas? De repente, trechos desta menina de 13 anos, ou daquela criança, ou da pastora mesmo já na fase adulta e que teve seus desafios. O que a gente pode trazer aqui, com um spoilerzinho aqui sobre o capítulo? A gente pode trazer esse encontro dessa menina, dessa mulher hoje, mãe, esposa,
né? Meu coração, ele se envolve muito aí. Esse encontro, de fato, vai relatar essas fases minhas, né? Certo. Da menina e corre com a minha história como mãe, né? Dos Como desafios esposa, também. isso. Então, o meu capítulo traz essas versões, né? Minhas. Dessa menina que se torna uma mulher, que é chamada por Jesus, né, para o pastoreio, que também é desafiador, para essa maternidade espiritual. É assim que eu me sinto. O Senhor me levanta como mãe, né, na minha cidade. E traz um pouquinho de tudo isso, tá? Bem, mexeu muito com o meu coração. Dá para perceber, né? É Sim. impressionante. Sempre que eu vou ler o meu capítulo, não importa se eu vou ler ele 2, 3 vezes no dia. Eu precisei estar lendo, relendo. Todas as vezes eu precisava chorar. Ainda não Olha só. consegui ler nenhuma Sim. vez sem chorar, né? Porque, de fato, está meu coração bem rasgadinho aí, né? Com muita simplicidade, mas com muita verdade. E é isso que eu queria passar. Vocês não vão encontrar no meu capítulo uma mulher maravilha, super curada, super poderosa. Vocês não vão encontrar, tá? Vocês vão encontrar uma mulher de verdade, sim, forjada, que ressignificou suas dores, que aprendeu, como você, né, falou da frase, aprendeu a andar chorando, que venceu, sim, né? Que venceu, sim, que tudo aquilo que um dia parecia tão distante, tão impossível, hoje eu tenho vivido, Sim. né? Hoje eu tenho vivido. Então tem um pouquinho aí desse percurso, Dessas, tá? De um dessas fases, ordinário. desse Isso. tempo. Tem o ordinário. Porque às vezes a gente olha muito para o extraordinário. O que eu estou vivendo hoje é extraordinário. Estar com Sim. vocês aqui na editora, né? Hoje é uma tarde de extraordinário para mim. Mas isso foi construído no ordinário, Sim. tá? Nos dias mais simples, mais comuns. Como eu disse a você, o capítulo foi construído em um dia comum, improvável, tá? Então, traz tudo isso, né? Traz essa simplicidade e, ao mesmo tempo, essa intensidade nesse capítulo. Ótimo. É um capítulo bem... Eu acho que ele ficou um pouco diferente, Ótimo. E tá? você fala, eu vou trazer só um trechinho, Tá, tá, pastora? Vamos tá. lá. Porque você fala aqui, né, lembrando da menina, então tem um trecho que você fala: a menina cresceu e se fortaleceu em Deus. Eu me lancei em seus braços desesperada, com um desejo que sei descrever exatamente, pois me toma todos os dias Sim, o desejo de pertencimento. Eu digo para o meu amigo Espírito Santo: ajude-me a pertencer e parecer cada dia mais com ele. Ele se tornou o meu alimento diário. Seu sangue me cobriu, tirando as marcas do passado. Hoje posso dizer o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. sim. E é só um trechinho, porque aqui ela fala depois que foi lançada dentro de um propósito ao qual ela não tinha tanta clareza. Então, ela passou a ter clareza. É legal a gente trazer isso também, Sim. pastora? Porque tem pessoas, quando a gente fala de ser forjada, de fé e tudo mais, acreditam que esse processo está só no campo espiritual. E não é só no Não, campo espiritual, né? Como a pastora tem essa formação toda aqui, na questão comportamental e todos esses outros, né? Outras ferramentas que a pastora tem, a gente sabe que as pessoas precisam também se autoconhecer, ter um conhecimento, saber quem são, qual o perfil delas, o que, para que elas também se entendam para depois conhecerem alguém que vai só, na verdade, não vai mudá-la, vai moldá-la. sim, Não é verdade, sim. pastora? Eu precisei buscar muito, né, esse conhecimento e eu fui tendo convicção no meu espírito de que o Senhor me criou para algo e que eu precisava encontrar esse propósito. Por vezes me senti como aquele menino lá em João, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que esse pouco que se tornou muito, alimentou muitos. Então esse capítulo é mais ou menos isso. Eu peguei meus 5 pães e meus 2 peixinhos e entreguei nas mãos do Senhor Jesus, me uni à editora e tenho certeza que isso vai alimentar,
né? Quando eu recebi o convite, quando você falou, eu me senti também como aquela mulher lá no livro de Reis, quando o profeta pergunta para ela o que ela tem, porque ela está com um problema muito grande, os filhos dela serão levados para pagar uma dívida e ela diz, eu não tenho nada. Então, quando eu recebi o convite, eu disse, Deus, eu não tenho nada. Mas o Senhor disse, tem algo aí, tem um pouco de azeite. E isso vai ser transformado para pagar a dívida, resgatar muitas pessoas. Então, eu olhei para esse lado e eu disse, Senhor, o que eu tenho é pouco, mas eu vou colocar em tuas mãos. Sim. E esse capítulo nasce dessa forma, né? Fui buscando esse conhecimento, me entender qual era o propósito do Senhor, né, para mim. Então, eu disse, não, deixa eu pegar o que eu acho tão pouco, mas que pode alimentar uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos apenas, mas alimentou uma multidão. Sim. Então, está aí, entregue nas mãos do Senhor, da editora, que é incrível, um trabalho excelente, uma equipe de muita excelência. E eu peguei meus 5 pães, meus 2 peixinhos, entreguei, peguei meu azeite, que eu achei que era tão pouco, para ser multiplicado. Né? Porque entregou então, nas mãos certas, sim, né? Sim. Porque se retesse, né? Isso. Se tivesse só para você, esses 5 pães, esses 2 peixes ali, ele não multiplicaria e não teria como, né? O milagre não existiria. A sensação foi essa, de que o que eu tinha era muito pouco. Quando a editora me chamou, eu disse, eu não tenho nada, como é que eu vou escrever? Mas aí o Espírito de Deus me trouxe isso, você tem. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, então entrega. Eu tenho só um pouquinho de azeite, não é suficiente. Entrega. Ótimo. É como se a chave mestra tivesse as vasilhas. Exato. Né? Então, entreguei nas mãos do Senhor e essa parceria linda com a editora e nasceu. Tá aí, gente, tá lindo o livro. E é só o começo, viu, sim, pastora? Sim. Só o começo de muita história que a gente vai contar, que a gente vai levar. A gente fala muito aqui do livro, mas eu também trago essa importância aqui no podcast, porque a gente faz essa conexão, a gente olha nos olhos. Sim, eu gosto muito desse presencial com vocês, conhecer um pouquinho dos escritores. Isso é muito bom. Pra gente e pra quem tá vendo a gente, sim, né? Então, isso é muito lindo. E queria também falar um pouquinho sobre esse seu ministério hoje fora, né? Porque eu acredito que tem também a história do livro e tem também as pessoas que vão se aproximando, que Deus vai enviando para que sejam tratadas, curadas também, né? Com a tua história. Conta um pouquinho, pastora, de todos os projetos, que não são poucos. Tá, eu sou psicanalista, eu atendo, né? Eu tenho um consultório clínico. E são anos e anos ouvindo. Então, você imagina o quanto é rico você ouvir. E muitas vezes meus pacientes achavam que eu estava ajudando eles e eles estavam me ajudando muito, me ensinando. Então, ouvir é maravilhoso. E eu fui aprendendo, né, aprendendo ali com eles, até com os erros. Cada passo. Então, assim, eu me sinto privilegiada por passar parte do meu tempo ouvindo. Tá? Mesmo falando muito, né? Eu sou radialista desde criança, mas eu amo ouvir. E ouvir me ensinou, esse lugar de escuta me forjou também, né? Então, eu sabia exatamente, ouvindo histórias de pessoas, o que elas fizeram para estar onde estão, seja bom ou ruim, que caminho elas trilharam, né? Então, foi muito importante para mim. O pastoreio foi desafiador, né? Eu sou a primeira mulher pastora na minha cidade, né, consagrada pastora há mais de 15 anos atrás. Então, foi muito desafiador também. Mas esse lugar de maternidade. E aí, o que é que aconteceu? Eu encontrei várias meninas, e vários meninos e várias pessoas com histórias parecidas com a minha. Né? A paternidade ferida, a falta de paternidade. E isso me conectou muito com o coração dessas pessoas. Muito. Me fez amar muito esse lugar. Né, de acolher, de amar, me fez muito dizer para eles o que Jesus fez e que Ele pode, né, fazer. Então, eu digo que eu enfrento meus medos por Jesus. É por Ele. Né? É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Então, eu pensei, puxa, eu não vou para São Paulo, eu não vou, mas assim, eu disse, Senhor, eu preciso estar lá. Sim. Por um propósito maior. Então, eu de fato passei a enfrentar meus medos por amor
a Cristo e as vidas que Ele ama, porque Ele morreu por elas. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. E a gente, olha só o tempo. Eu falo que aqui o tempo é curto. A gente está quase caminhando para o Tá final do sim, nosso gente. podcast. Mas eu quero também, pastora, que você, de repente, se teve algo que eu não te perguntei, porque a gente vai falando aqui, é gostoso, porque a gente vai deixando fluir. É o que eu falo, né? Sim, Ainda encontro uma colega de profissão há tantos anos, radialista, comunicadora aqui, então a gente vai embora, coisa boa, né, né? gente? Que mesa boa, que Gostoso. mesa boa. E aí a gente, de repente, vai embora e eu esqueci de algo. Traga uma mensagem para todos também, pastora. Traga algo que eu não tenha perguntado aqui do livro, o que, que é importante para o nosso leitor saber e para quem está assistindo o nosso podcast também. Tá. Eu acho que eu falei um pouquinho do livro, vou deixar o restante para vocês adquirirem o livro, tá lindo, tá maravilhoso, tá? Mas você perguntou também sobre minhas outras áreas de atuação, né? Sim, sou especialista em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Sou analista DISC, amei conhecer aí o departamento de desenvolvimento, né? Então, também atendo nessa área, tá? Também ajudo pessoas a se desenvolverem e eu amo tudo que eu faço. Amo tudo que eu faço. Estou em Serra Talhada há mais de 30 anos, né? Sou adotada por aquela terra. Tenho muito a agradecer a tantos filhos e filhas espirituais e a minha família, claro, né? A meu marido, minha norinha que está comigo, eu tenho 3 filhos, falo um pouquinho disso também no livro, tá? Eu tenho 3 filhos maravilhosos e vocês vão saber um pouquinho mais aí no livro. Uma família hoje restaurada, né, pelo Senhor. E quero agradecer, claro, a minha família, tantas orações, gente. Eu estou aqui debaixo de muita oração, muita gente. Eu já recebi muita mensagem maravilhosa, pessoal orando muito, pessoal da igreja, tá? Ministério Reunidos em Cristo, onde eu e meu esposo pastoreamos hoje, né? Uma casa linda, uma família. E tudo isso colabora, tá tudo compilado, né? Então, assim, não existe a pastora e outras, não existe essa única pessoa. E compila muita coisa junto. Mas é essa versão aqui, por onde eu vou, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Não sonhei, não planejei, não busquei, não me autopromovi. Eu quero deixar uma mensagem importante para as pessoas. O Senhor, Ele nos encontra. Não precisa se autopromover, não precisa. Ele nos encontra. Por mais que você não tenha nada, você esteja em um lugar como aquela samaritana estava, tá? Naquele poço sozinha, ele encontrou. Então, se há um propósito, o Senhor vai lhe encontrar. Essa mensagem que eu quero deixar, tá? O Senhor me encontrou. Eu perguntei para a menina da editora, moça, como é que você me encontrou? Eu estou no fim do mundo, estou no interior, no Nordeste. E uma coisa pegou meu coração, que foi quando eu não consegui mais dizer não. Ela disse, eu oro. Essa palavra me pegou, tá? Ela disse, eu oro para encontrar vocês. E vamos lá, pastora. Então, assim, ora, gente, tá? Quero deixar essa mensagem, ora, porque se o Senhor tem um propósito na nossa vida, e Ele tem, então Ele vai nos encontrar, né? Precisamos só desenvolver nosso relacionamento pessoal com Ele, tá? Viver o ordinário, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vive ali com Ele, Ele vai nos encontrar. Eu sou prova disso onde eu estou hoje. E foi Ele, né? Tem sido Ele, tudo é Ele. Então, quero deixar essa mensagem de encorajamento. No lugar que você estiver, seja de verdade, viva a vida ordinária, o dia simples e o extraordinário vai acontecer. E quando você fala isso, pastor, é muito, muito importante quando a gente traz isso, porque hoje a gente está em um tempo em que as pessoas querem tanto a exposição e não é isso que alcança, né, o coração de Deus, não Não, é porque isso eu que me alcança escondi, Deus. tudo que eu queria era me esconder. Gente, é muito desafiador estar aqui, tá? Não, de verdade, só queria ficar no meu canto, né? Ali, quietinha, com Jesus. Mas Ele me encontrou, né? E Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então, estamos nós aqui, né? Vivendo essa fase linda, né? Esse projeto lindo da editora, uma sensibilidade incrível, né? Da editora de pensar um projeto desse. E eu me sinto assim, muito feliz de fazer parte de tudo isso e só posso dizer, foi Deus, Sim. né? Foi Deus.
E a gente fica muito, muito grato. A gente está encerrando aí nosso Sim. podcast, mas a gente também agradece a cada uma de vocês, escritoras, principalmente do Forjadas para Vencer, porque tem muita história por trás da história que a gente fala, que é nesse sentido da fé, nesse sentido do conhecer a Deus, o seu capítulo em Sim. especial do encontro, porque encontrar-se com Deus, e principalmente quando você fala muito do poço, daquela Sim. mulher em que ela se escondeu mesmo. Sim. Ela ia em momentos em que ninguém estava, em um sol que estava forte, porque ela sabia que ninguém iria naquele Sim. momento. Então ela literalmente se escondeu. Só Sim. que mal sabia ela e que Deus já a conhecia desde o ventre, E né? assim, ela queria ficar no anonimato. Anonimato. Não era alguém que estava procurando. Exato. Mas ela se torna alguém muito evidenciada pelo próprio Cristo. Então, assim, que quem está nos ouvindo entenda isso. É Ele quem pode evidenciar a vida de alguém, tá? Então, me escondi muito. Eu só queria tomar daquela água e tá tudo bem, tá? Mas, assim, era dia de sair do anonimato. E eu tenho os meus medos, tá? Não quero passar uma imagem de uma mulher super curada. Exato. Mas, de verdade, Ele é a nossa força. Ele é a nossa A coragem. pastora fica fazendo a gente chorar, tá vendo? Essa que é a questão. Ô, gente, que para a eu gente não traz chorar aqui. sozinha, né, querida? Tá vendo? Fala de choro, que a gente tem que viver no medo, no choro, e Sim, faz a gente chorar. mas é porque você falou algo muito de verdade, Débora. Isso. Né? O livro não traz teoria, o livro tem vidas, tem história aí. Então, isso conecta muito o nosso coração, tá? Então, tem vidas de mulheres de verdade, né? Com você. E você está aqui, e assim, você passou o dia aqui, que eu sei, né? E assim, só o Senhor sabe seu coração. Você me recebeu com um sorriso lindo, com um abraço lindo, mas tem lágrimas, mas você está aqui fazendo o que tem que ser feito, né? Então, que Deus te fortaleça, tá? Toda a equipe, muito obrigada por tudo, gente. Vocês são maravilhosos. Ele que cortou aí a câmera agora, mostrando os bastidores da vida real. Mostra também, isso. Eu acho que isso toda é a bom. Equipe, é isso. Né? E quando você fala, pastora, não só sobre isso, gente, e aqui não tem cortes não, viu, gente? É tudo ao vivo. Ótimo. Depois eu fico aqui, que nem o José fala, que é panda. A gente fica aqui parecendo um panda. Mas quando eu falo muito disso, e quando a gente traz sobre Forjadas, é porque quem vê a gente aqui no perfil comunicador, né? Que como Sim. a pastora fala muito sobre perfil, e eu tenho esse perfil comunicador e executor, a gente não sabe as guerras que a gente também enfrenta para estar, né? Porque eu sempre fui de bastidores, eu tenho 25 anos de jornalista e sempre de bastidores, escrevendo, editando para que os artistas fossem. E até onde eu me identifiquei muito com a sua história, né? Onde Deus foi lá e falou, não, você já Sai dos bastidores. muito, agora vem pra cá e tô nessa caminhada há 5 anos aí, hoje com a editora Chave Mestra, trazendo histórias lindas. Então imagina, se a pastora também não tivesse posicionado para fazer um livro e estar aqui, se eu não tivesse me posicionado e tantas outras mulheres, as nossas histórias iam ficar ali só pra gente. E não é pra gente, é pra que ele use as nossas vidas. Sim. Não é verdade, pastora? Sim, mas é muito muito bom. Lindo isso, tá muito vendo? bom. E então não pode mais me fazer chorar, hein? Não volte. Eu vou convidar para voltar, mas sem choro. Precisa chorar, porque de qualquer forma é quando a gente é muito de verdade, né? Como você disse, não tem corte, é isso, gente. São mulheres comuns, são mulheres simples, sedentas que ele encontrou. Então eu sou uma mulher comum, né? Tenho uma vida comum. Eu olho assim, algumas pessoas não me acham que eu seja uma mulher comum, que eu tenho uma vida comum, mas eu me vejo muito isso. Esposa, enfim, mãe, pastora, estou lá no meu ordinário todos os dias. Mas eu tenho provado de lugares, o Senhor tem lançado assim, vamos lá, vamos enfrentar. Aprendi, é isso que eu digo aí, eu aprendi. Ótimo. Né? E aprendi com o Senhor. Amém. Eu quero te agradecer, a gente está encerrando agora o nosso podcast, mas eu quero te agradecer e convidar para retornar. Eu sei que é um pouquinho complicado porque está longe e porque tem essas dificuldades, mas que você já superou. E tem um avião, Débora. Né? Mas já superou uma vez, supera outra depois. Sim. E quando estiver por aqui em São Paulo, também venha nos visitar. Ou quando não tiver e quiser só vir para cá para gravar, para ter os próximos livros, quem sabe, que começa com um. Aí no finalzinho eu falo isso. Exato. Tá? A menina que disse não, agora o Senhor já está gerando algo no meu coração, então já começo a trabalhar no novo livro. Que lindo!
É Sim. muito lindo, tá vendo? E eu vou ter que continuar gravando aqui. Sim, Porque eu já tô aqui no podcast, vou ter que entrevistá-la também. sim. Então, muito obrigada mesmo Eu que em nome da agradeço. editora Deus te Chave abençoe. Mestra, do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, que também esse nome tem todo um propósito. Sim, e que a Deus nos Chave abençoe Mestra, sempre. para que Sempre. realmente seja a porta mesmo aberta aí. Ele é quem tem toda a chave para fazer essas portas se abrirem, né? Quando ele A chave acredita mestra que é. tem vasilhas. Eu queria deixar esse recado para a editora, né, para todos vocês. A chave mestra tem muitas vasilhas, Deus entregou para vocês. E aí ele vai trazer pessoas com um pouco de azeite, como eu, tá? E muitos milagres acontecerão nesta nação, tá? Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Amém. Muito, muito obrigada e a gente recebe Amém. com todo carinho e com muita fé. Amém. Amém, gente. E eu te agradeço e agradeço você também que esteve com a gente até agora, que me viu chorando, que viu a pastora chorando, que fez todo mundo chorar, mas por um bom motivo, porque a gente está falando de fé, a gente está falando de trabalhar de Deus, de Amém. mover, de transformação e de ser forjada para vencer. Amém. Quer se tornar essa mulher forjada para vencer, que não é aquela mulher, a Mulher Maravilha, não, mas é aquela mulher que realmente se rende aos pés do nosso Deus? E aceita o processo, Com né? certeza, Se e rende ao aceita o processo. processo. Tô Quer dentro vir dele. com a gente? Então venha comigo, ó. Forjadas para vencer. A gente colocou, José, o Instagram da pastora? Colocou e coloca de novo aí. José já coloca de novo Tá. aqui. Pastora Tatiana Duarte. PRA. ponto Tatiana Tatiana Duarte. Duarte. É isso mesmo, os bastidores, que a gente tá com todo mundo aqui. Então, fechado. Então, adquira o seu exemplar e a gente com certeza vai se falar muito aqui. Acompanhe os outros episódios e procure a pastora também lá no direct para adquirir o seu Amém, exemplar. Amém. Obrigada, pastora. E Eu que obrigada. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.